Opa, vocês estão bem? Que bom. Mais um vídeo da nossa sériezinha do Rei do Deboche. Espero que vocês gostem. Comenta aí para ajudar a engajar o canal. Se inscreve no canal se for novo por aqui e é óbvio, deixa seu like. Desculpa aí por esse tempo que eu fiquei sem gravar. Espero que vocês me perdoem. Vou deixar na descrição o link do nosso Discord e também o link do meu outro canal, o canal secundário, onde eu tô começando a postar umas gameplayzinhas lá. O Catilango tá brincando um pouquinho. E por último e não menos importante, se você gosta do meu trabalho e quiser me apoiar, como você já viu, tá um perrengue danado, eu só peço que vocês façam qualquer doaçãozinha pro canal, o QR Code vai ficar passando aí na tela em algum lugar, e se não puder, seu like e sua presença aqui já vale demais. Muito obrigado. O capítulo começa com a xícara do velho caindo no chão e ele tossindo feito louco depois de ouvir o protagonista dizendo que queria pegar dinheiro emprestado. Enquanto o líder da torre falava que o nosso prota era muito engraçado, enquanto o velho batia no peito com toda a força. O velho pensa, o acordo que esse pirralho tinha era pegar a pedra emprestada, mano. Depois que eles ouviram isso, uma dúzia de pessoas cercaram assim que o mestre da torre terminou de falar, e ele consegue sentir a sede de sangue vindo de todos os lugares. O prota ri, mano, você tá tirando conclusões precipitadas. Nós podemos gastar nosso tempo discutindo e seria uma pena se um chá tão bom ficasse frio. O velho estava pensando, remoendo a xícara que, por milagre, voltou ao seu estado natural, dizendo que não deveria ter escutado esse garoto. Ele já sente borboletas em seu estômago. E pior, nosso prota nem parecia que tinha negócio algum para fazer. Ele vai fazer o velho ir de comes e bebes. O líder da torre pensa que o garoto não estava com medo algum. Será que alguma força poderosa o mandou causar problemas ali? Mas se esse era o caso, não teria motivo algum para tamanha farsa, enquanto o atendente que pensou que ia mudar de vida lamentava. Sério, ele diz, suas palavras são profundas mesmo. Você poderia elaborar? A Torre do Mil Tesouros pode ser gigante, mas ele é limitado em poder. Se eles estivessem falando em algo em torno de 100 pedras primordiais, ele poderia só ter colocado alguém para patrociná-lo. Mas com esses números astronômicos, ele não consegue pensar nada além de uma piada. E o prota diz, eu não estou aqui fazendo brincadeira alguma. Aí nessa hora todo mundo tem seu semblante abatido e o líder fala, então você não está brincando? E o velho já pensava, quantas pessoas tem lá fora? Quão forte eles são? Será que ele conseguiria escapar pela janela? Será que fugir ainda era uma opção? E a atendente só pensava, vou sair daqui, eu não quero sangue em mim, velho. O prota então fala, já que é assim, quanto esse cartãozinho aqui de merda poderia valer emprestado? Fazendo o velhote ficar em dúvida quando o cartão caiu na mesa. Só que quando o cara olha pro cartão, ele grita, isso é... E vemos que o cara que traduz também chamava o ancião lá de careca da barba ruiva, hein? Não é só eu não. Ele pega, isso era definitivamente um cartão VIP de verdade. E ainda era mais alto do que ele tinha. Então ele já se curva para o nosso prota falando, eu não sabia que você era um VIP. Por que não disse isso mais cedo? Você me deixou tão nervoso. Fazendo o velho exclamar assustado, em dúvida, olhando para o nosso prota e para o líder da torre. O líder da torre diz que com essa identificação de primeiro nível, ele consegue ganhar grandes descontos em qualquer filial da torre. Mas em relação a emprestar pedras, isso nunca aconteceu antes. E ele pondera. Normalmente, apenas os responsáveis pelas forças mais poderosas ou indivíduos poderosos conseguem tornar VIPs de primeiro nível. Porque essas pessoas viriam até aqui pegar pedras primordiais emprestadas, sendo que já eram tão fortes? Existem menos que 10 cartões VIPs desse em toda a região. Nem ele mesmo tem autoridade para entregar um assim. E o velhote estava pensando que o líder da torre mudou sua atitude rapidamente quando viu o cartão. O quão valioso ele seria? Será que esse garoto estava passando a perna nele? Um VIP de primeiro nível da torre? Quem diabos era esse pirralho? E o prota equilibrava o cartão, explicando que esse sistema de níveis de cartão era basicamente um papo furado da torre para enganar os trouxas, tá ligado? Esse cartão de primeiro nível aí nem era o mais valioso, existiam mais 4 outros, e ele lembra que o mais foda de todos era um pedaço de madeira simples que era o nível supremo. Em sua vida passada ele conseguiu pegar um que era um a menos desse nível, a Jade Celestial. O prota disse, se esse é o caso, não vou dificultar as coisas pra você. Minha única opção é vender esse cartão em qualquer outro lugar. Vou vender por qualquer valor que conseguir. Acho que ainda consigo uns 100 mil por aí. Fazendo o velhote tremer, repetindo, vendê-lo? Então ele pensa comparecendo um espírito em cima das suas costas. Um cartão VIP de primeiro nível é uma existência em toda a região sul.
haverão compradores lutando pela vida e morte por esse cartão. Ele dá 30% de desconto em qualquer coisa, mano. Se uma guild mercante pegar isso aí, vai afetar o preço de todo lugar. E pensa, que pessoa maldita deu a esse lunático um cartão de primeiro nível? Parece que uma catástrofe poderia acontecer. E se isso acontecer, os superiores com certeza ficariam bravos com ele. O prota, debochado, olha pro líder e fala: o que acha? Compra ele de mim, vou te dar um descontinho, hein? E o velho tava pensando: quem diabos eu decidi seguir? Ele não vai nos meter em problema, certo? Será que vai ser um problema ir com ele até o nevoeiro do arco-íris? E o líder já tava desesperado, mano. Não, jovem mestre, por favor, não leve isso como uma brincadeira. O prota levanta e diz: eu só vim falar sobre isso. Você pode pensar mais um pouco, vou estar no posto marítimo por alguns dias. Retornarei aqui no fim da minha viagem. Até lá, tome sua decisão. O cara se curva e fala: por favor, vou ter que pensar muito sobre isso. Certo, nós temos uma reputação muito favorável aqui. Se acontecer qualquer coisa, só chama a gente que a gente resolve, beleza? E o prota olha pra ele e fala: rapaz, você é um mestre da torre com um futuro muito brilhante, viu? Deixando o velhote tremendo e exclamando com as palavras dele. Então, ele mais uma vez se curva e fala: obrigado por suas palavras gentis, jovem mestre. Enquanto o prota saía todo debochado. O cara é insano, mano. Onde vai, mete o louco. O líder vira pra atendente falando que iria visitar a filial do Aroma do Céu. Ele estará de volta em breve. Durante esse tempo, elas podem tomar as decisões por aí, e se ela conseguir fazer isso por ele direito, vai aumentar o salário dela 10 vezes, fazendo ela ficar totalmente em choque quando repete 10 vezes. Então, ela olha assustada para a porta e pensa: quem é aquele jovem lorde? Só que então, antes do líder sair, a gente vê a técnica de comunicação dele falando: ah, é claro, faça qualquer coisa por aquele jovem, menos emprestar dinheiro, deixando ela sem palavras. Já no porto, o prota pede pro velhote, chamando ele de Pequeno Yun, mostrar o caminho, já que ele conhece melhor o lugar. E o velhote ri, falando: ah, então tem algumas coisas que você ainda precisa de mim, né, pirralho? Ele começa então a ser todo debochado, falando: não pense que você é tão maravilhoso vindo de algum lugar forte. Quando se trata de caçar, você vai ter que confiar totalmente em mim. Ele começa a falar que no Porto Marítimo qualquer pessoa viveria, debater e respeitar, mas nessa hora alguém interrompe ele gritando: velho Duan? Fazendo ele, o protagonista, olhar para trás assustado. Logo vemos um cara chamado Mahendi. Ele fala que não vê o velho há alguns dias e teve que mandar seus homens para procurá-lo em todo lugar. O velhote fala: o que você quer? Porque está procurando por mim? E pensa que esse cara ronda pelo porto procurando por oportunidades estranhas. O cara todo bobo levanta a mão falando: lógico que eu tenho, olha aqui ó, sempre tem uma coisa comigo. E o velhote fica sem palavras com a atuação dele. O cara olha pro nosso protagonista e pensa: grande mestre marcial de 1 estrela? Mas deixa isso de lado e fala: eu encontrei algo bom recentemente, então decidi formar um grande grupo de caça. Você estaria interessado? E o velhote só fala: eu não estou. E o cara: é sério? O velhote simplesmente deixa ele falando sozinho e sai explicando pro nosso prota que o monstro que ele mencionou, marítimo, normalmente são pessoas fortes que tem que caçar em grande grupo, senão morre. E o prota simplesmente pensa: eu sei de tudo isso, filhote. E nisso o figurante fica lá atrás: ei, não continue rejeitando isso, você é conhecido por suas habilidades afinal de contas. Não tem como não convidarmos você para essa caçada, e você definitivamente vai conseguir algo grande dessa vez. Então ele corre para parar o velho falando: por favor, pense um pouco, é sério. O velhote vira e fala: ei, não é não, tio, respeita meu espaço. Eu sou mais de caçar sozinho e afinal eu estou indo por mar de qualquer forma. O cara fala: eu sei que isso não faz seu estilo normal, mas pera aí, mano. Então ele completa: velho, nós vamos caçar um monstro de 6º rank. Fazendo o velhote exclamar, gritando: 6º rank? Você tá a fim de morrer ou filho de uma égua? Que monstro seria e quem vai também? O velhote vai explicar pro nosso prota que o monstro de 6º rank é equivalente ao grão-mestre marcial, já que está fora do oceano e é necessário no mínimo um imperador marcial para conseguir derrotá-lo. E o protagonista só abana a mão pra ele como se nem se importasse com isso, fala: certo. Só diga que você tá interessado, af. O figurante começa a rir feito lunático e cita o nome de Velho Haniá da seita Haniá, Shin Hong Kai da corporação da 4 Olas, Yang Feiyun do clã Matador de Tigre e o casal Shitu e ele. Se contarmos com o velhote, vai ser 7 pessoas extremamente poderosas. O velhote então contempla e fala: então vocês estão querendo usar a matriz do ataque das 7 estrelas? Com essas pessoas e a matriz de ataque das 7 estrelas, eles têm uma boa chance. E pergunta que monstro é. O cara rindo feito um louco ainda disse: um lagarto violeta de 9 listras. Fazendo o velhote gritar: mano, você tá louco? Onde você encontrou aquilo? Essa coisa é um monstro de 7º rank. Só que antes de responder, o prota interrompe os dois falando: ó,
um lagarto violeta de 9 listras, fazendo os dois exclamar. Então ele pergunta, seria por acaso um lagarto jovem? No meio da rua movimentada, o cara olha pro protagonista e fala, ei, como você sabia disso? Então ele começa a explicar que era verdade um lagarto jovem. Se ele já fosse adulto, somente imperadores marciais seriam capazes de ir atrás dele. Essa é uma oportunidade de 1 em 1 milhão. Só pense sobre isso, ele tem a força de 6º rank, mas se conseguiram pegar, o preço melhor seria de 7 rank por seu corpo. Quão rara é uma oportunidade como essa? O prota contempla, que dizem que o lagarto violeta de 9 listras tem a linhagem milenar dos dragões, e é apenas um jovem de 6º rank, mas se transforma automaticamente em um monstro de 7º rank quando chega à fase adulta. Se conseguir viver até os 500 anos, pode se desenvolver ainda mais chegando ao 8º rank, e um que já viveu 1000 anos pode se ultrapassar o 9º rank. Depois disso, se conseguir superar uma catástrofe, vai ser capaz de se transformar num dragão, recuperando sua linhagem milenar. O figurante vendo nosso protagonista explicando fica sem palavras. Então, fala pro velhote que esse rapaz deve ser de uma família excepcional para ter tamanho conhecimento. E o velhote fala, só Deus sabe qual a família dele, pergunta pra ele se tá com dúvida. Então, o figurante pensa, sei bem, com certeza é seu discípulo, né? E pergunta se o senhor estava dentro da empreitada. O velhote fala, me dê um tempo para pensar sobre isso. Logo, ele puxa nosso protagonista pro canto e fala, criança, se você perder a caçada ao lagarto violeta de 9 listras, pode nunca mais conseguir tamanha oportunidade de novo. É um jovem lagarto também, muito fácil. O prota diz, o sangue dele é extremamente venenoso e é exatamente o que eu estou procurando. Mas como nós iríamos distribuir quando tivermos sucesso na caçada? E vemos o figurante lá atrás em dúvida, parece que a dinâmica de os dois não estava muito certa. Ele entra na conversa falando, a distribuição está aberta a negociações, vai ser dividida em 8 partes, eu vou pegar 2 e cada um de vocês recebe uma. E também iria dar um adicional de 50 pedras primordiais de alto nível, o que acham? O velhote diz pro nosso prota, esse é o método de distribuição normal. O organizador ganha uma parte extra, mas vai ter que pagar os outros participantes por meio de pedras. E o cara completa, como organizador, também sou responsável pela distribuição das partes. Os participantes com nível de cultivação mais alto normalmente são os primeiros a escolher, e ele fica com o que sobrar. O prota pergunta, ei velhote, como é sua força comparada aos outros caras que irão com a gente? E ele diz, aquele Yanya tem uma força similar à minha, mas os outros são insignificantes pra mim, deixando o figurante sem graça. O prota então diz, se esse é o caso, podemos participar. Aliás, o que estamos fazendo depende de sorte, então não tenha pressa. E o velhote fala, beleza, vou checar como é o tal lagarto violeta das 9 listras. O figurante, vendo a dinâmica dos dois, pensa, mano, esse velho já recusou o convite de várias potências para se aliar a eles, mas escuta tudo que esse jovem fala, mano. Se ele não é o discípulo dele e já é um grão-mestre marcial em tal idade, então ele bate na mão pensando que chegou à conclusão e fala, é muito provável que seja um filho ilegítimo dele, mano. Olha esse figurante. Ele então abre caminho falando, por favor, não vamos mais atrasar isso e vamos partir nesse segundo mesmo. Então, os 3 partem e pousam em cima de um navio de batalha, falando que partirão para o mar. O figurante pousa na porta do navio e fala, por aqui, todos estão esperando lá dentro. E lá dentro ele diz, fiquem à vontade, enquanto vemos vários novos figurantes à mesa comendo, fumando, esperando por eles. Um velhote grita, velho Duan, eu pensei que você tinha sido engolido por algum monstro do mar por aí, enquanto fumava seu cachimbo da paz. O velhote ri debochando, falando, ei, quem foi que foi engolido por um sapo centenário de ferro da última vez? Eu pensei que você já tinha sido digerido por aquela coisa nojenta. O velhote aponta pra ele falando, você tá querendo morrer? O velho simplesmente diz, mano, nós dois sabemos profundamente das nossas habilidades. Você não pode me vencer e eu também não posso te vencer. Estamos no mesmo patamar. Então, não vá bancar o poderoso na minha frente. Fazendo o velhote bufar quando perdeu a discussão. O prota pensa que o velho estava fumando grama espiritual, que era um benefício para cultivação e corpo. Seu seguidor levanta a mão falando que vai apresentar o resto deles. São todas pessoas bem conhecidas no porto e são especialistas, no mínimo no 6º reino marcial. Esse estudioso de meia-idade com chapéu é Shi Honkai do Pavilhão Quadrado. O outro é o jovem do clã matador de tigre Han Fei Yue. E por último, o casal que é Shi Kongxing e sua parceira Tang Qianqian. Ambos são grão-mestres especialistas marciais que ficaram famosos no porto há um tempo atrás.
Apesar de gostarem de assumir a aparência jovem, eles têm em torno de 80 a 90 anos de idade e debocha dos velhotes fazendo esse ficar com raiva. O prota levanta, todo respeitosinho falando: ouvi muito falar sobre seus nomes famosos, saudações. E todo mundo pensa, aquele jovem deve ser discípulo do velho Duan. O velho diz para parar de conversinha e dizer onde o lagarto estava, e pede para ver o mapa. E o cara todo reluzente fala, certo, e jogando na mesa, fala, apreciem estar aqui. O velhote vendo que a marcação era basicamente onde ele tinha que ir, pensa, hã? Isso era muito ruim. Era na mesma direção que o nevoeiro da arco-íris. Estão até mesmo cerca de 30 km de distância um do outro. E o velho olha pro nosso prota exclamando, mas percebe que ele nem demonstrou nenhuma reação. E pensa, esse moleque sabe mesmo como atuar. Ele definitivamente viu que os dois estão próximos um do outro, mas sua feição não mostra preocupação alguma. Ele realmente é bom em conspirar. O outro velhote pensei, existe algum problema com essa localização? E o novo seguidor do nosso prota amaldiçoa. Aquele velho coroca percebeu sua reação. Entretanto, a culpa é dele. Até mesmo o pirralho conseguiu se esconder suas emoções. Ele pergunta, ei, por que você disse isso? E o velhote fala, ei, para de fingir, mano. Quando você viu o mapa, suas reações ficaram muito óbvias. Todos estão no mesmo barco aqui. Nossas vidas estão entrelaçadas. Nessa hora, todo mundo olha para ele com os olhos sanguinários e fala, se ainda pensam em não compartilhar essa informação, essa missão será muito perigosa. O figurante chega pertinho com aquela cara deplorável dele e fala, ei, o que o ancião disse é verdade, todos estamos no mesmo barco. Se existe algum tipo de perigo lá, você deveria nos contar a verdade. Fazendo um velhote suar e pensar, o que devo fazer agora? Todos aqui são inteligentes como uma raposa. Será que ele seria mesmo capaz de enganar todos com uma mentira feita de última hora? Ele não pode contar, bem como não pode não contar. Que maldição, o que ele deveria fazer? Tudo porque aquele pirralho o amaldiçoou. Logo nosso prota, assumindo a vanguarda, diz, velho Duan, esse não é o lugar onde você pegou o fungo do peixe sangrento da última vez? Fazendo todo mundo olhar para ele assustado. Fungo do peixe sangrento? O ancião diz, o fungo do peixe sangrento? Aquele tesouro terrestre lendário que pode ser diretamente consumido para aumentar a força de alguém? Nisso, o velhote começa a chorar de alegria. Esse pirralho era perspicaz. Ele nem consegue se comparar a ele. Então, ele põe a mão na cabeça e fala, tá bom, eu vou contar para vocês. Aquela vez, nós fomos ao mar com um grupo de 7, mas eu fui o único que retornou. Tudo em função do maldito fungo do peixe sangrento, fazendo todo mundo exclamar. Só que nessa hora, o ancião diz, velho Duan, você já era um grão-mestre marcial de 7 estrelas, quando te conheci, e ainda assim está nesse mesmo nível. Se você conseguiu um fungo do peixe sangrento, não teria consumido? E o velho pensa, isso é verdade, não importa o quão precioso o fungo seja, ninguém iria vendê-lo. Era um tesouro que poderia imensamente aumentar a cultivação em uma estrela. Então ele pondera, põe a mão nas costas do nosso prota e diz, é tudo por causa desse pirralho. Foi ele quem consumiu o fungo do peixe sangrento, fazendo todo mundo gritar, o quê? A mulher fala, velho, pare de brincadeira. Naquele nível de cultivação, se essa criança consumisse o fungo de peixe sangrento, mesmo se não tivesse explodido direto, seu centro teria sido arruinado. Como poderia estar presente aqui vivo e saudável? E o marido dela fala, isso é verdade. Além disso, qual é o relacionamento de vocês? Como você seria capaz de dar um tesouro tão raro assim? Nessa hora vemos a sombra do velhote pensando, hehehe, você está acabado depois que isso acabar. E vemos o nosso protagonista literalmente ativando o Byakugan de raiva se tremendo todo. O velhote diz, não tente adivinhar nossa relação. Basicamente, eu dividi o fungo do peixe sangrento em 100 porções e fui dando a ele uma por dia. De que outra forma ele conseguiria ter chegado a esse nível de cultivo aos 15 anos? Então ele estala a língua 2 vezes falando, será que existe um discípulo tão excepcional em todas suas famílias? Coçando a cabeça e debochando do nosso prota, que já estava com seu Byakugan quase ativado. Um cara fala, se o fungo de peixe sangrento for dividido, a maior parte de sua energia será perdida. Ele também não retém sua energia por muito tempo. Se você dividi-lo em 100, no mínimo 80% seria perdido. Então, o outro figurante pensa, haha, acertei em cheio, como pensei, um filho ilegítimo. E o outro figurante termina sua contemplação falando, que perda de tesouro tão grandioso. O velhote senta rindo como um louco falando, vocês jovens não irão saber. Existe coisa mais importante que sua própria cultivação. E o prota só resmungava, pare de falar, pare de falar. E o velho não dá ideia e continua, e isso inclui família. Quando você formar sua própria, você vai entender. Quando ele ia terminar de falar e entender, o nosso prota se explode gritando, pare de falar!
pare de falar, meu irmão! Então todo mundo assusta quando ouve a palavra irmão. O Prota, atuando como um ator digno de Oscar, diz: eu sou seu meio-irmão por parte de nossa mãe, e ainda assim você me trata como um irmão mais novo de sangue. Quando eu conseguir, eu quero retribuir a você, irmão. Nessa hora, apenas um silêncio estava na mesa e todo mundo encarava os dois. Isso que estava pior do que casa de família, filho. Vemos que a jogada de mestre do nosso Prota para se vingar desse velhote foi muito efetiva, pois uma pedra caiu na cabeça dele e ele sangrava por todos os lugares. Perverso. Esse jovem era perverso. Se essa notícia espalhar, como vai poder dar suas caras no porto marítimo de novo? E o Prota só pensava: você fez isso consigo mesmo, não tente me superar em inteligência. Enquanto os figurantes faziam uma carinha muito estranha pensando alguma coisa. Logo, o cara que era líder da expedição fala: bom, irmãos ficam juntos quando enfrentam perigos. Como você trouxe ele, essa excursão vai ser um sucesso tranquilo. E o velhote simplesmente murmurava e confirma. O ancião fala: vamos falar sobre outra coisa. Venham, vamos estudar esse mapa, localizar e fazer o plano de batalha. Que tipo de perigo você enfrentou naquele último lugar dessa vez, irmão Duan? Conte-nos tudo. O velhote só pensava: nevoeiro arco-íris, nevoeiro arco-íris. Mas no fim, ele contempla que não vai discutir com o pirralho por enquanto. É tudo pelo nevoeiro arco-íris. Então, ele inventa uma desculpa de última hora falando: não era nada demais, só dei de cara com o redemoinho aquático e fui sortudo bastante para escapar apesar de estar sozinho. Graças a Deus não esbarrei no lagarto violeta de 9 listras, ou também teria ido de comes e bebes, fazendo todo mundo exclamar com a palavra redemoinho aquático. O ancião fala: realmente, eu acho que ninguém poderia ter esperado por aquilo. O líder da expedição fala: pessoal, vamos usar a matriz de ataque de 7 estrelas contra o lagarto violeta de 9 listras. Você já deve estar familiarizado com ela. Tudo o que precisamos é de uma boa cooperação. Essa viagem levará em torno de um dia, então vamos todos praticar nesse meio tempo. Logo, vemos os figurantes indo embora, mas nosso Prota simplesmente grita: irmão, não vou meter meu nariz nos seus assuntos de grão-mestre marcial, fazendo o velhote exclamar. Então ele pensa: a matriz do ataque de 7 estrelas é uma configuração paralela muito comum. Sua execução é simples, rende efeitos poderosos, e se cooperarmos bem, capturar um monstro marítimo do reino maior que o de todo mundo não deve ser problema algum. Então o Prota pensa: ainda não tive tempo nenhum desde que alcançou o nível de grão-mestre marcial de 1 estrela. Sacando predas primordiais, ele esmaga em sua mão, fazendo a energia sair delas. E completa: essa vai ser a primeira vez que consigo treinar desde então. Absorção de elo de criação. Depois de alcançar o primeiro estágio da técnica de interferência do corpo tirânico, um corpo dividido, alguém consegue treinar seu Ki puro em conjunto com o Ki normal sem desvantagem alguma. O tempo passa e um dia depois o navio de guerra chegou ao seu destino. Todos já estavam na polpa do navio olhando para o mar. O ancião fala: Malandi, você tem certeza que esse é o lugar certo? Talvez o lagarto violeta de 9 listras nadou para longe. E o outro cara fala: não, isso não é possível, os monstros são como os monstros normais, eles têm seus próprios territórios. Já que o lagarto violeta de 9 listras está nessa área, não vai sair, a não ser que esteja morto ou um monstro mais forte o persiga. E o cara que organizava fala: ele está certo, e grita: venham! Logo, vários figurantes chegam e gritam: nós saudamos o ancião mar, que diz: comecem! Eles então lançam suas espadas para longe e pulam em cima dela, se afastando do navio. Se posicionando um em cada ponta do navio, eles começam a despejar um líquido verde na água. Um tempo depois, toda a água sobre o navio estava verde e algo exalava dela. O Prota olha para baixo e fala: uma solução de aroma de erva de cobra? Enquanto o figurante pensava: você é incrível, você conhece até uma receita tão rara. O Prota diz: o aroma da erva da cobra é uma das favoritas entre os monstros répteis por seu cheiro que age como isca. É definitivamente o método mais adequado para atraí-lo para fora. É só que os lagartos violetas das 9 listas são sucessores dos meios dragões. A água do mar vai diluir e dissipar a maior parte do cheiro, então pode não ser capaz de atraí-lo. Lorde Mar, você com certeza tem um plano B, certo? Fazendo o figurante tremer sem palavras, esse pirralho era muito inteligente. Logo, ele apoia o nosso Prota e lança vários argumentos como luva de boxe no velhote, falando que o seu irmão era um gênio, definitivamente um gênio. Ele também era um alquimista? O velhote, limpando seus machucados do ego, pensa: e daí que ele sabe sobre essa porra de aroma de cobra, mano? Se soubesse sobre os talentos insanos desse pirralho, estaria se batendo com tijolo. E simplesmente responde: sim, você está certo. E pensa: por favor, pare de me chamar de irmão logo, pelo amor de Deus.
Logo, vemos ele lamentando no chão, pensando que nunca vai ser capaz de consertar esse mal entendido, enquanto o Prota ria dele. Logo, o Prota fala: "Oh, então era isso, pois os discípulos que estavam flutuando espadas estavam fazendo selos de mão." Logo, uma matriz dourada aparece e um redemoinho começa a se formar debaixo do navio, fazendo os figurantes que participariam da caça exclamar: "A seita da espada crescente definitivamente faz o que promete, eles são poderosos." Enquanto o cara que organizou a caçada ria feito louco. Esse cara é um lunático, mano. Ele então olha e pergunta para o nosso Prota para testá-lo: "Você sabe sobre essa matriz?" E o Prota pensa: "Eu não, você poderia por favor me ensinar sobre ela?" E nisso vemos o figurante rindo: "Hahaha, essa é a matriz das gotas da nuvem que foi passada adiante pelos antepassados dentro da seita da espada crescente, mas permite procurar qualquer coisa entre os perímetros de 500 km, enquanto o lagarto violeta das listas estiver aqui, nós vamos ser com certeza capazes de capturar." E nisso tudo ele estava reluzente enquanto falava, se sentindo maioral. E o Prota simplesmente ria: "Nossa, então é assim? A seita da espada crescente é realmente o máximo, cara, tão forte." Mas em pensamentos ele contemplava: "Passado adiante pelos antepassados, meu rabo." Dentre as 800 matrizes e formações do soberano marcial no trono real, Tang Quan, existem 12 níveis iniciantes. A matriz da gota da nuvem é só uma delas. Você só pode encanar os plebeus com isso, filhão. Só que nessa hora eles são interrompidos quando os céus rugem com trovões que caem na água enquanto um redemoinho maior começa a se formar. E nosso protagonista pensa: ele está aqui. Logo, todo o aroma verde converte para um único ponto debaixo do navio, e todo mundo fica assustado olhando para baixo, enquanto o cara exclamava olhando também. Nisso, parecendo uma tsunami, passa do lado do barco, fazendo todo mundo exclamar assustado, e o Prota simplesmente diz: "As nuvens estão se abrindo e a neblina dispersou. O lagarto está aqui. Que a caçada comecem." Então foi isso, minha família. Desculpa o tempo aí que eu fiquei longe sem fazer vídeo. Como eu expliquei, foi feriado, meu filho ficou em casa todos os dias, mano. Eu não tinha como gravar, fazia muito barulho. E ontem também teve reunião da minha filha e não deu pra mim gravar. Mas é isso, sem mais delongas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve se for novo por aqui. Curte, comenta, compartilha aí pra melhorar o engajamento do canal. Lembrando que se você gosta dos meus vídeos e puder apoiar, o link vai estar na descrição do meu Pix e também vai ter um QR Code que passa aí, fica passando no vídeo inteiro. Qualquer valor vai ajudar muito, e se não puder doar nada, o seu like já é a maior doação que você pode fazer por mim, viu? Obrigadão, fui!